Olá pessoal, eu sou o Bruno Melo. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito ligado à organização, que são as listas de compras. Muita gente faz listas de compras simplesmente anotando o que precisa comprar e ao chegar no supermercado simplesmente compra o que vem na cabeça ou vai andando de prateleira em prateleira só colocando no carrinho o que precisa. Isso é um péssimo hábito pra gente, a gente costuma gastar muito mais dinheiro fazendo isso, mesmo tendo uma lista de compras. Algumas pessoas que nem têm a lista de compras costumam gastar até o dobro ou o triplo do que seria o ideal para suas compras domésticas. A primeira coisa que podemos falar sobre as listas de compras é sobre o que elas são ligadas. Tem muita gente que fala assim pra gente, o menos é mais. De onde que vem isso? Muita gente fala que vem do minimalismo, daquela teoria de que o menos é mais, de que menos coisas, menos objetos, menos tudo na vida pode trazer uma vida mais tranquila e tudo. E eu discordo do menos é mais. Eu acredito muito no o menos é melhor. O menos ser melhor, ele pode te gerar mais espaço, ele pode te gerar mais tranquilidade, ele pode gerar leveza na sua vida, mais praticidade, pode dar um aumento de produtividade e ainda pode trazer uma economia de dinheiro e economia de tempo. É muito nisso que a gente se preocupa aqui no canal, para mostrar sempre para todos os inscritos que é possível economizar dinheiro, é possível economizar tempo, que são provavelmente os maiores ativos que temos hoje em tudo que fazemos na nossa vida. O minimalismo ele tem algumas características muito importantes. Eu vou fazer um vídeo depois para vocês só falando sobre o que eliminar, parar de acumular, fazer de tudo para que você tenha só o essencial. Eu vou colocar algumas técnicas e alguns métodos para que você analise os objetos, os produtos que você tem em casa, para que você possa dizer assim, esse objeto X, quanto tempo que eu não uso ele? Há quanto tempo ele está guardado? Ele me serve para alguma coisa? Está fazendo diferença na minha vida? Isso é uma sequência de passos que você vai poder fazer com cada objeto para decidir se você precisa doá-lo, se você precisa mantê-lo, se você precisa simplesmente vendê-lo. Muitas vezes você é capaz de vender ele. Você comprou o objeto, vai perceber que não tem uso para ele, que ele está só utilizando o espaço na sua casa, que talvez ser vendido seja a melhor opção. Por que a gente guarda objetos? O guardar objetos vem muito da ideia de que o objeto traz uma memória boa, com uma foto, por exemplo. E às vezes você tem um objeto, uma agenda, um caderno antigo, uma coisa que você anotava, e que, por que aquilo ali parece que vale a pena? Por que ele parece que ele traz uma coisa boa e que ele merece ser guardado? A gente costuma guardar objetos que nos trazem uma memória boa. Tudo bem, o que é que isso causa no final das contas? Você termina guardando um monte de objetos e aquilo faz você pensar que o teu passado foi perfeito, que o passado não teve problemas. Você começa a esquecer os problemas que você teve no passado e você começa a pensar que o presente é cheio de problemas que o passado não tinha. E na verdade o que acontece é, os problemas do presente e os acontecimentos maravilhosos que acontecem no presente estão muito frescos e na sua frente, todo momento. E o do passado, os problemas que você já enfrentou, as coisas que já aconteceram no seu passado, de ruim, você vai esquecendo, você vai deixando de lado, você vai simplesmente colocando, vamos dizer, num baú da sua memória que você não quer abrir. E já os objetos que você guarda desde o passado, eles vão trazer para você a sensação das coisas boas, as lembranças boas. Então você começa a viver no passado. Provavelmente daí que vem muito da nostalgia. De ficar pensando, antigamente era legal por causa disso. É porque quando eu tinha tantos anos, as coisas eram muito legais por conta de tal coisa. E na verdade nada mais é do que você escondeu as memórias ruins, escondeu os desafios que você teve naquela época, você escondeu as dificuldades e você faz muita questão de ficar lembrando das coisas boas. O lembrar de coisas boas é sempre uma boa prática. Mas esconder as coisas ruins, ficar tentando reviver as boas para comparar com o seu presente e achar que o seu presente é pior do que o seu passado, não é uma boa prática. Então por isso que às vezes eliminar objetos que trazem essas boas memórias pode ser uma ótima prática para você perceber que o teu presente é tão bom quanto foi o teu passado e que você ainda pode fazer com que ele seja melhor ainda.
Então, a partir de agora, você pode sempre pensar, será que eu estou guardando memórias e objetos que estão simplesmente enchendo minha casa de coisas, como se elas fossem lembranças, como se elas fossem boas memórias? Ou simplesmente eu estou rodeado de objetos que são inúteis, e na maioria dos casos, e que só estão atrapalhando a minha vida? Para isso eu vou criar um vídeo para que seja feito, que você tenha a técnica para você eliminar ou não cada objeto, tá? Então, a princípio, eu só falei sobre isso para que na lista de compras, que é o assunto desse vídeo, você possa começar a colocar na balança também os produtos que você compra, que são até de consumo diário e semanal, que você às vezes está comprando e está ficando ali. Às vezes tem temperos, por exemplo, que a gente compra em exagero, e aí ele fica ali até estragar. Às vezes tem produtos que estão passando da validade, e por quê? Porque você compra sem saber nem quanto vai usar. Então existem algumas prioridades na compra de produtos para cozinha, produtos de limpeza, produtos para banheiro, que precisam ter um certo cuidado nessa reposição. Então, para isso que a gente vai criar o método da lista de compras. Eu vou ensinar para você nesse vídeo como que você vai fazer uma lista baseada em localização. Você vai poder pensar em quais lojas eu devo passar para que eu economize combustível, que eu economize tempo, que eu economize também na hora de fazer as compras. Eu vou te ensinar a fazer a lista de prioridades. Você poder fazer a lista baseada em o que é urgente, o que é que eu preciso comprar agora, o que é que acabou, o que é que está acabando essa semana, o que acabou hoje, que eu vou precisar comprar até amanhã ou até depois de amanhã. Então existem algumas prioridades que precisam ser colocadas nas compras, porque alguns produtos que não exigem essa urgência, eles podem aguardar uma promoção, por exemplo. Eles podem aguardar a quinta-feira dos legumes ou a quarta-feira das carnes no supermercado. Ou eles podem também aguardar um eletrônico mais caro, podem aguardar talvez a Black Friday. Então, tem alguns produtos que precisam ser repostos o mais rápido possível, tem alguns que você precisa se planejar melhor durante os meses ou durante até o período do ano, que sabemos que temos promoções melhores de certas linhas de produtos. Então essas listas de compras vão te mostrar a técnica para que sejam feitas da melhor forma possível, da forma mais eficiente, mas cada pessoa vai entender como fazer essa lista e entender suas próprias necessidades. Então, eu vou ter que mostrar para vocês a partir de aplicativos, de programas, do que você pode usar para a gente poder juntar a tecnologia com a necessidade de cada um. Eu vou explicar cada aplicativo que é possível usar, quais as técnicas utilizadas, e você vai poder juntar tudo isso e dizer, já sei como eu vou fazer minha lista. Minha lista vai ser baseada em localização, ou baseada em urgência, ou baseada em tempo, ou baseado em promoções, ou baseado em setores, ou até mesmo os cômodos da sua casa. Hoje eu vou comprar os produtos da cozinha. Hoje eu vou comprar os produtos que são só comida. Hoje eu posso comprar também os produtos que são de limpeza, ou produtos para o banheiro de higiene pessoal, coisas assim. Calma. Ainda vamos te ensinar tudo, tá bem? Sei que esses pedidos são chatos, mas se você assistiu até aqui, é porque o conteúdo vai te ajudar. Pensando nisso, poderia ajudar nosso canal a prosperar? É só clicar no gostei. E se não for pedir muito, compartilha esse vídeo com alguém que precisa assistir também. Você estará ajudando o canal e a pessoa que recebeu o vídeo. É grátis e faz um bem danado saber que ajudou alguém. Já clicou no gostei? Vamos voltar ao conteúdo? Antes de começarmos exatamente com a criação das listas e a definição de cada tipo de lista, eu queria só mostrar para vocês um pouco sobre a matriz de Eisenhower, que é o método que a gente vai utilizar para que a maioria das listas tenha mais lógica e que gere economia de tempo e de dinheiro, principalmente de dinheiro. Por que isso? Porque alguns produtos não têm urgência e importância necessária para que estejam sempre sendo comprados com frequência, por conta de validades, por conta de inutilidade, por conta de vários outros fatores que não os tornam realmente essenciais. Então, às vezes, você está colocando dinheiro em produtos que estão ali parados na sua prateleira e aquilo é dinheiro parado. Então, para que você defina na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, onde que você for montar a lista, a gente vai sempre separar os produtos como urgentes e importantes ao mesmo tempo. Alguns produtos eles podem não ser urgentes, mas serem importantes.
Outros produtos podem ser urgentes, mas não são importantes. E alguns deles nem são urgentes, nem são importantes. Então, dividindo nessas 4 categorias, a gente consegue ter uma clareza do que precisa ser comprado logo, do que precisa ser reposto o mais rápido possível, do que às vezes é vantagem que a gente reponha pelo simples motivo de estar passando naquela loja que vende aquele produto que a gente precisa, e às vezes a loja é longe, e é uma loja que às vezes não é no seu caminho do trabalho, ou no caminho que você volta quando pega os filhos da escola. Então, como a loja é o que a gente chama de fora de mão, às vezes o item está lá na lista, faz sentido, mesmo que ele não seja tão importante ou não seja tão urgente, mas às vezes por conta de uma economia de combustível, de uma economia de tempo, porque você vai passar pela loja ou perto da loja para outro fim, por outro motivo, você aproveita e faz essa compra. Então é ideal que ele esteja anotado no seu quadrante correto, e em caso de você passar perto da loja, você aproveita e compra. Então no primeiro quadrante, que são os itens urgentes e importantes, você vai sempre encontrar produtos que são, por exemplo, alimentos básicos, produtos que sempre no café da manhã você come com a sua família. Remédios, tem remédio que você não pode deixar para comprar depois, remédios que são usados diariamente, consumidos diariamente. Alguns produtos de higiene pessoal também se enquadram nesse quadrante do produto urgente e importante. No segundo quadrante, que são os não urgentes, mas que são importantes, vão ter itens que podem esperar um pouco, mas que às vezes vale a pena comprar logo, ou às vezes vale a pena ter um estoque maior, ou às vezes você aproveita a compra de outra coisa e compra eles também. Então eles são importantes, eles precisam estar na sua casa, mas eles não têm urgência. Às vezes o sabão de lavar roupas acabou, mas você pode esperar 2 dias e comprá-lo para poder lavar a roupa da sua casa. Então ele é realmente um produto muito importante. Você não vai ter como lavar a sua roupa se não tiver o sabão para colocar na máquina, por exemplo, ou algum sabão que você precise para lavar alguma peça menor que você lava até na mão. Você precisa do sabão, de qualquer forma. Mas se você deixar para comprar em 2 dias, em 3 dias, não vai fazer muita diferença no andamento da sua casa. Então ele é não urgente, mas ele tem a sua importância. Às vezes a compra de uma roupa, às vezes você sabe que você precisa de uma blusa mais quente porque o inverno está vindo, mas o inverno ainda não começou. Então você tem um certo tempo ainda para comprar. É importante? Claro que é. Você não pode passar frio, mas ao mesmo tempo o inverno não começou. Então é um item que se enquadra no não urgente, mas que tem sua importância. Às vezes o item da manutenção da casa. Vamos dizer que você precisa de um óleo que lubrifica as dobradiças das portas. As portas estão fazendo barulho. Você precisa desse óleo para fazer essa manutenção para que as portas parem de fazer barulho. As portas vão continuar abrindo e fechando normalmente, fazendo barulho, mas vão continuar abrindo e fechando normalmente. Elas não vão deixar de exercer suas funções por conta do barulho. A compra desse lubrificante para as dobradiças pode esperar, mas as portas não vão deixar de abrir e fechar por conta dessa manutenção necessária. Então você coloca na sua lista como uma coisa não urgente, mas que realmente é importante. O terceiro quadrante, que é urgente, mas não é importante, são itens que eles parecem urgentes, mas eles não são essenciais. Como, por exemplo, lanches, alguns tipos de bebidas diferentes, são itens considerados até supérfluos, para falar a verdade. Então esses itens eles entram já numa categoria que pode esperar. Eles podem ser comprados em uma ida à mesma loja que se compra outro produto. Eles podem ser comprados no momento que você está passando na loja e vai facilitar a sua vida comprar naquele momento. Mas eles normalmente não são itens essenciais. Então a urgência de compra dele pode se dar apenas pela facilidade de estar passando na loja naquele momento, ou de estar dirigindo para ir para outro lugar e passar na frente da loja e terminar parando e aproveitando e comprando. Mas são itens que, por padrão, não são essenciais. E o item do último quadrante, que são os não urgentes e não importantes. Esses são basicamente coisas que você quer ter, mas que se você não tiver, não muda a sua vida em nada. Então são aqueles itens que a gente chama de os itens que você simplesmente deseja. Você só deseja, mas eles não têm função essencial, eles não têm urgência. Se você tiver com eles na mão ou não,
não vai mudar a sua vida em nada. Nada na sua vida vai deixar de acontecer, ou nada vai atrasar, ou não vai existir nenhum problema na sua vida, no seu dia a dia, que tenha ligação com esse tipo de produto. Quem são esses produtos? Itens de decoração, por exemplo, se encaixam muito bem nessa categoria de itens. O item de decoração, se ele estiver na sua casa decorando, vai deixar a casa bonita? Vai. Mas se ele não estiver lá, sua casa não vai deixar de existir. Você não vai ter problema algum na sua casa, caso não tenha aquele item de decoração. Roupas extras são um caso assim também. Se você parar para pensar, eu queria muito ter um vestido de tal forma, eu queria muito ter uma calça que é assim, assim, assim. Tudo bem, é legal querer ter roupas diferentes e tudo. Mas se você não tiver aquela calça, você tem outras. Se você não tiver aquele vestido, você provavelmente tem outros ou outras roupas que substituem ela de forma assertiva. Então, não é um item que vai mudar em nada a sua vida. Alguns produtos de beleza também se encaixam nessa categoria, por não serem os essenciais. Não aqueles que você usa todos os dias para ir para o trabalho. Eu falo de produtos que são a mais, que são extras. Eles podem ser colocados nessa categoria do não urgente e não importante. A gente deseja ter, mas não tem nenhum tipo de necessidade de ter eles à mão no seu dia a dia. Então, em termos de priorização de compras, você sempre vai pensar que os itens do quadrante 1, que são os urgentes e importantes, esses são os de prioridade máxima. Esses são os que você precisa dar maior atenção. Quando você dá uma olhada no quadrante 2, eles podem ser comprados, às vezes, para aproveitar a ida à loja, ou passando pela loja, ou até mesmo quando você vai comprar um item que é do quadrante 1, você pode aproveitar a compra de produtos que estão no quadrante 1 e comprar um produto do quadrante 2. Porque, às vezes, com essa compra, você economiza o combustível, você economiza tempo. A viagem de ter ido até aquela loja que tem o produto do quadrante 1 e também tem o produto do quadrante 2, é um ótimo exemplo de aproveitar a viagem para comprar de uma vez. Você vai fazer tanto a economia de tempo quanto a economia de combustível. Então isso faz uma diferença muito grande nas economias e no tempo desperdiçado ou gasto no seu dia a dia. Os produtos dos quadrantes 3 e 4, normalmente eles são produtos que podem ser adiados, podem esperar, e que você pode até, quanto mais você jogar para frente a compra deles, provavelmente você vai economizar mais. Então, eles são produtos que normalmente você deixa listado, deixa lá em cada um em seu quadrante, mas que você não vai dar tanta atenção a isso. Você só vai fazer a compra deles quando for necessário, ou quando for aproveitando o tempo, ou quando for aproveitando a viagem de ir àquela loja. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para os itens que ficam nos quadrantes 3 e 4. Provavelmente, os itens dos quadrantes 3 e 4 são os que você vai conseguir adiar a compra e vai te fazer economizar dinheiro naquele mês. Então, é muito importante, sempre que pensar nos quadrantes 3 e 4, pensar se o item está em promoção. Tem alguma vantagem em comprar ele agora? Estou aproveitando a viagem? Ele nunca está nesse preço e hoje está? Ele está na melhor época do ano para ser comprado? Então, para os itens dos quadrantes 3 e 4, é muito importante que você sempre preste atenção, já que eles podem esperar, se tem alguma promoção sazonal vindo, se tem algum tipo de promoção que sempre acontece, que às vezes acontece num dia específico da semana, ou numa época específica do mês. Toda última semana do mês, a loja tal faz uma promoção, ou de queima de estoque, ou de renovação, ou de alguma coisa, e o seu item do quadrante 3 ou 4 se encaixa nesse tipo de promoção. É verificando esse tipo de informação que você consegue economizar bastante dinheiro em relação a produtos que não têm urgência e não têm importância. Importante reavaliar sempre a sua lista de compras, independente se ela é a lista do supermercado, ou a lista dos produtos do escritório, ou se é a lista de produtos da cozinha ou da lavanderia, de acordo com a sua separação. Se esse item que antes estava no quadrante 3 e 4, ele pode passar para os outros quadrantes. Não existe a necessidade de manter o item para sempre no mesmo quadrante. Algum tipo de comida que, por exemplo, era considerado uma tentativa de ser inserido à dieta familiar, como alguma coisa mais saudável, por exemplo, pode se tornar uma coisa que é sempre importante de ter na cozinha. Algum item que... Vamos dar o exemplo de um item como uma granola.
quase nunca a granola era consumida na sua casa. E a partir de um certo dia que o nutricionista dos seus filhos, ou o seu próprio nutricionista, falou, a partir de agora você vai comer tantos gramas de granola nos cafés da manhã. Então, aquele produto que era comprado como uma coisa diferente, para misturar com alguma coisa, para comer junto com um sorvete ou um açaí, esse produto se tornou essencial. Esse produto se tornou uma prioridade maior. Esse item poderia estar antes nos quadrantes 3 e 4, ou até mesmo no 2, e ele se tornou um item do quadrante 1. E aí você pode simplesmente mover ele para o quadrante 1 sem problema algum. Qualquer item pode tanto passar a ser uma prioridade maior ou uma prioridade menor. Então os produtos podem sim andar pelos quadrantes de acordo com a sua necessidade atual, de acordo com as adaptações necessárias para o dia a dia da família. Como já falamos anteriormente, uma das maiores estratégias que temos é sempre nos preocuparmos com economia de dinheiro e economia de tempo. Para isso a gente vai utilizar o Google Maps como a forma de colocar nossos roteiros e como que a gente vai sair de casa e fazer a melhor rota para que seja possível passar por lugares onde a gente vai precisar comprar produtos, passar no supermercado, às vezes buscar os filhos na escola, ir na academia, depois de sair do trabalho. Então, o Google Maps ou o Waze ou qualquer outro aplicativo que você utilize, que use GPS ou qualquer forma de localização para você traçar a sua rota, vai fazer o mesmo efeito. Primeiro, vamos colocar aqui alguns endereços comuns. Eu vou escolher algumas lojas comuns aqui, alguns lugares, para que fique fácil. Então, o primeiro lugar que eu coloquei foi a Leroy Merlin, aqui, uma das lojas aqui de Curitiba. Então, ele vai traçar por onde que a gente vai passar, né, as ruas, o trânsito. Ele faz toda aquela medição comum que acredito que a maioria das pessoas já conheça, já está meio familiarizada com o Google Maps. Eu vou colocar agora um segundo endereço. Isso eu estou colocando os endereços aleatoriamente, exatamente para mostrar para vocês qual que é a forma de organizar esses endereços para que a gente atinja a melhor rota, atinja o melhor percurso, para que você não fique indo e voltando no meio da sua cidade e pegando mais trânsito, ou às vezes fazendo caminhos desnecessários. Então agora eu coloquei o segundo, que é o mercado municipal, vou colocar o terceiro endereço. Eu vou colocar aqui um supermercado, tá? Então vai ser como se eu estivesse fazendo um trajeto bem comum até, que seria, né, ir numa loja que vende produtos para casa e jardim, o mercado municipal, um supermercado e um shopping. Vou colocar aqui o Shopping Paládio, para que fique também lugares comuns que pessoas normalmente vão, utilizando o ponto de saída da minha própria localização, e vou colocar também o ponto de chegada da minha própria localização. Imagine que esse é um caso que eu estou saindo de casa. Então, se eu estiver saindo de casa, tendo que passar por esses pontos e voltar para casa. Veja que ele segue a ordem que a gente colocou dos endereços, então ele faz meio que um bate e volta, mistura os trajetos pelo meio, mas é possível organizar essa rota. Essa é a parte que eu acho que o Google Maps talvez seja o mais fácil de organizar, que é você colocar para cima ou para baixo os endereços que você escolheu, as localizações que você escolheu, para que ele organize. E aí quando você bota um endereço para cima, vou subir o mercado municipal. Só clicar naqueles dois tracinhos que tem do lado e subir. Coloquei ele para cima, veja que ele já fez a mudança da rota. Mas mesmo assim, ali pelo meio ainda está meio confuso, né? Ele está saindo da minha localização, ou indo até o mercado municipal, depois indo até a loja, né, a Leroy Merlin, que está lá embaixo, mas mesmo assim ainda tem uma confusão ali no meio. Então é possível ainda fazer essa próxima organização. Eu vou subir o Shopping Paládio e agora ele vai fazer, ó, perceba agora que ele tirou toda aquela confusão do meio do trajeto, ele tirou. Então, normalmente, quando você não tem mais confusão no meio do trajeto, normalmente é o melhor trajeto, tá? Existem exceções, existem casos e casos. Também existe a ordem que você vai utilizar das suas paradas. Você precisa se preocupar também se às vezes algum endereço tem prioridade de horário. Alguma loja que vai fechar, ou algum lugar que eu preciso ir primeiro por algum motivo. Nesse caso eu não usei esse tipo de estratégia, mas deu para ver como ele desembaraçou aquele meio que estava cheio de rotas, né, cheio de caminhos, fazendo uma confusão ali pelo meio do mapa. Agora é possível perceber que ele fez uma
uma limpeza, né, da rota ali pelo meio. Então, é possível você colocar agora na rota para que ele faça, né, o acompanhamento em tempo real por onde você está passando. E aí você vai perceber que ele faz a sua rota. Siga na direção noroeste na rua Brigadeiro Franco em direção à rua Padre Agostinho. E a partir disso você consegue agora ver uma rota clara que vai passar nos pontos sem você ficar batendo e voltando, né? Indo e voltando para pontos desnecessários. A gente pode ver aqui que ele sempre mostra rotas alternativas também, tá? Então essa que está mais acesa, mais escurinha, é porque ele usa como a rota principal que você vai fazer agora, mas ele também mostra as rotas alternativas, e a partir de cada ponto que você for passando, ele vai deixando mais vívida as cores do seu novo trajeto. Então, por enquanto, o único trajeto que está com as cores vívidas são o primeiro trajeto, que seria da minha localização para o mercado municipal, que é o ponto dos que escolhemos, é o ponto que está mais próximo, né, da minha localização. Veja que ele é mais vívido, as cores ali, o azul e o laranja, são mais vívidos. Então, é assim que você pode organizar a sua rota, para que você economize tempo, dinheiro e que sua vida vá ficando cada vez mais fácil. Agora vamos então para a lista propriamente dita. Eu vou mostrar para vocês tudo que é possível fazer. Um aplicativo simples, esse aqui que eu estou usando é o Google Keep. Por que eu uso o Google Keep? Porque ele funciona tanto para Android como para iOS. Então todos os meus produtos, tanto Apple quanto Android, como Windows, todos eles fazem parte da sincronização. Então eu tenho todas as minhas notas em todos os dispositivos. Eu também uso Notes da Apple no iPhone, mas como ele não sincroniza com outros aparelhos e alguns outros aplicativos do Android também não sincronizam com os aparelhos da Apple, então eu uso o Google Keep por conta dessa sincronização. Para mudar de conta, você pode também utilizar várias contas. No canto superior direito você pode ver, eu vou mudar aqui as contas para que você veja como é possível trocar de contas e você pode ter todas elas sincronizadas em vários dispositivos. Então isso é uma grande vantagem para que você tenha suas notas à mão sempre que precisar. Eu vou começar mostrando uma nota. Essa primeira lista é por prioridade, seguindo exatamente a matriz de Eisenhower. Então, da mesma forma que foi ensinado para vocês, o quadrante 1, importante e urgente, quadrante 2, importante e não urgente, quadrante 3, não importante e urgente, e o quadrante 4, não importante e não urgente. Para essa lista você pode mesclar tipos de produtos diferentes, ou produtos que você tenha na sua casa que não tem necessidade de ser da mesma loja ou da mesma categoria, que sejam produtos que você decida comprar a qualquer momento. Você pode exemplificar assim, eu comprei uma capa para o meu telefone e coloquei também aqui uma vassoura e coloquei também aqui uma camiseta básica branca. Então podem ser produtos aleatórios e cada um num lugar diferente. A única divisão aqui é a divisão por prioridade, o que precisa ser comprado logo, o que precisa ser comprado depois, de acordo com o grau de importância. Voltando aqui para as outras listas, eu criei duas listas de supermercado. Nesse caso, a lista de supermercado está separada por seções do próprio supermercado. Por que isso facilita? Porque quando você chega no supermercado, você pode simplesmente ir andando por dentro das gôndolas do supermercado, pelo meio das prateleiras do supermercado, e decidir quais produtos você precisa pegar naquele momento. Então, nesse caso, você pode fazer sua lista dividida pelas seções do próprio supermercado. Claro que eu dei exemplos, eu coloquei aqui higiene e limpeza, padaria, cereais, hortifruti e mercearia, adega e bebidas, açougue, frios e laticínios. Então, pode ser feito assim, pode ser feito diferente. Você pode fazer categorias maiores, dependendo do tamanho do supermercado, né? De acordo com o tamanho do supermercado, você pode utilizar também categorias menores. Por exemplo, aqui onde tem higiene e limpeza, você poderia ter colocado duas categorias, uma só para higiene pessoal, outra só para limpeza. Onde tem hortifruti e mercearia, poderiam ser duas, uma categoria só para hortifruti, outra categoria só para mercearia. A adega e bebidas segue a mesma lógica, frios e laticínios também. Então, nesse caso aqui, a lista do supermercado, essa lista número 1 que eu criei só para demonstração, claro que aqui você vai colocar os produtos, né? Só clicar, escrever o nome do produto, né? Colocar aqui um exemplinho rapidinho, pronto. Uma segunda lista do supermercado,
pode ser feita pela matriz de Eisenhower também. Então ele tem o quadrante 1, 2, 3 e 4, como já falamos anteriormente. E essa lista do supermercado você pode fazer de acordo com a urgência e a importância, porque de repente você pode ir no supermercado perto da sua casa, que seja fácil de você sempre passar por ele, e comprar normalmente só os itens dos quadrantes 1 e 2, e só comprar os 3 e 4 quando for extremamente necessário. Ou você pode até colocar itens nos quadrantes 3 e 4, e na medida que você for precisando mais deles, ou chegando mais próximo de ter a necessidade real de comprar, você pode mudar eles para os quadrantes 1 e 2. Subir os itens das categorias 3 e 4 para 1 e 2, se for uma coisa que está acabando. Vamos dizer que você tem um produto, um sabão de lavar roupas que está na metade. Então, por enquanto, você deixou ele no quadrante 3, que é não importante, mas urgente. Ou então um produto que seja um desejo somente de comprar e que esteja no quadrante 4. E aí vamos dizer que em alguma situação foi necessário comprar algum desses dois produtos e você subiu ele para importante e urgente, ou para importante e não urgente, caso chegue a hora de comprar esse produto. Coloquei mais uma lista que é de materiais de escritório. Nesse caso, eu pensei em mostrar para vocês de uma forma um pouco diferente, porque vamos imaginar que você tenha materiais de escritórios como cartucho de impressora. No caso do cartucho de impressora, é possível comprá-lo numa loja que seja diferente da loja que venda, por exemplo, mesa de escritório. Também pode ser um pouco diferente de uma loja que venda também materiais de escritório, mas que seja mais ligada, por exemplo, a software. Então, é possível colocar como lojas diferentes. Eu coloquei loja 1, 2, 3 e 4, mas pode ser colocado o nome da própria loja também. E aí, nesse caso, você pode associar essas lojas ou essa viagem às lojas para fazer a compra baseado nas outras compras que você tem para fazer, usando aquela técnica de colocar no seu aplicativo de GPS por onde você vai passar e de repente passar pela loja 1, 2, 3 ou 4 e comprar esse item que você precisa para o seu material de escritório. Uma lista mais potente, mais forte, mais completa, eu chamei ela de super lista, porque nesse caso eu uni duas técnicas. Eu coloquei tanto a técnica da matriz de Eisenhower como também da localização. Então você pode colocar, por exemplo, itens que são do quadrante 1, importante e urgente, para o supermercado. E colocar, por exemplo, pão. E numa loja X, talvez colocar, não sei, gravata azul. Em uma outra loja, grampos para grampeador, por exemplo. Então, você claramente percebe que a do supermercado, você vai ter nesse caso eu coloquei o pão como exemplo. Numa loja de roupas, você vai comprar uma gravata azul, porque você tem uma reunião marcada, uma certa urgência para comprar, uma importância e uma urgência para alguma reunião ou algum evento importante. E grampos de grampeador, se é uma coisa que você usa com muita frequência na sua casa e que precisa ser reposto o mais rápido possível, porque é um item que você usa com certa frequência. Então você pode unir 3 lojas diferentes dentro de importante e urgente, que é o primeiro quadrante. Mesma coisa serve para os itens, né, do quadrante 2, importante e não urgente, para o quadrante 3, não importante e urgente, e o 4, não importante e não urgente, separando eles por loja. Então, pode seguir também a sequência de ir subindo os itens na medida que eles forem ficando mais para próximo da época da compra, ou mais próximo da promoção, da sazonalidade daquela promoção, como é o caso de Black Friday, como é o caso de alguns itens que seguem promoções que são ligadas a algum tipo de sazonalidade. E a gente vai se ver organizando alguma coisa que temos de bastante valor em nossa vida. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de te mostrar o nosso trabalho.
Esperamos ter contribuído com informações para que de alguma forma você viva melhor. Na descrição abaixo, deixamos os links para tudo que foi falado nesse vídeo e também para todas as nossas redes sociais e produtos. Se quiser que eu te ajude pessoalmente, entre em contato para contar qual é a sua dificuldade, para que possamos encontrar a solução juntos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.